Um dos movimentos muito fortes que a gente vai ver acontecendo é a da chamada emancipação feminina. Olha que interessante isso aqui, pessoal. E o que vai, assim, turbinar essa emancipação feminina? As duas grandes guerras. Um movimento já havia acontecendo, né? Uma mudança de papéis, toda essa história que a gente está vendo, mas olha só, a emancipação feminina ela é turbinada pela Primeira Guerra Mundial, que por sinal, né, foi uma decisão dos homens, não das mulheres, né? Eram os líderes políticos dos diferentes países da Europa que tomaram a decisão de entrar em guerra. E a Segunda Guerra, a mesma coisa. Assim, assistam documentários e vocês vão me falar depois. Quem é interessado no assunto já sabe. Uma porcentagem enorme de homens na idade aí dos seus 18, até às vezes mais novos, 16, até os seus 50, 50 e poucos anos de idade, foram para as guerras. Nas duas. Uma porcentagem enorme da população. E aí o que acontece por conta disso? Alguém precisa fazer o quê? Trabalhar nas indústrias. A indústria não pode parar, ainda mais em tempos de guerra. Quem é que vai ocupar o cargo nas indústrias? Trabalhar para que os países tenham ali suprimentos para a guerra? As mulheres. Então, tem gente que acha que a mulher saiu de casa e entrou no mercado de trabalho porque ela, assim, brigou para fazer isso. Não, inicialmente não. Inicialmente foi uma necessidade. Ela foi praticamente tirada de casa para alimentar essa indústria da guerra, para ajudar nas lutas. Ok, elas vão ocupar os postos de trabalho. Vai surgindo o quê? O direito à educação, o direito ao voto, porque se eu posso trabalhar numa fábrica produzindo canhão e munição, eu posso qualquer coisa. Se eu faço até isso, o que é que existe, né? Eu tô falando aqui psicologicamente, o impacto que isso tem na vida da mulher. Poxa, se eu sou capaz de fazer isso, eu sou capaz de votar e escolher um líder. Eu sou capaz de ir para as faculdades estudar. Então, esse sentimento ele é implementado. E olha só, quando eu falo para vocês, pessoal, suspenda os seus preconceitos. Estão vendo esse cartaz que eu estou mostrando para vocês? Tem gente que tem até raiva, né, desse cartaz. Tem gente que fala, esse negócio de feminismo eu não gosto, olha, isso daí é símbolo do feminismo. Isso não é símbolo do feminismo, pessoal. Talvez tenha se transformado depois. Mas sabe o que é isso daqui? É um cartaz que tinha o título We Can Do It, ou seja, nós podemos fazer isso, que era um cartaz de propaganda em 1943 de uma empresa, Westinghouse, com a finalidade de levantar o moral dos trabalhadores, no caso das trabalhadoras, durante a guerra e dos próprios soldados. Por quê? As mulheres dizendo, podem lutar, nós podemos fazer. A gente vai dar conta aqui. Essa emancipação é um cartaz baseado numa fotografia em preto e branco, tirada de uma operária que então trabalhava numa base aeronaval na Califórnia. Olha que interessante isso. É um movimento, pessoal. Às vezes a gente fica aí com aquelas teorias da conspiração, né? De que, olha, isso é aquilo e tem alguém por trás. Mas é o andar da carruagem, é o andar da história que vai impondo e colocando as pessoas em novos papéis. Coitada das crianças na Idade Média, que tudo que a gente sabe sobre a infância não se sabia. E imagina o que aquelas crianças não eram expostas. Infelizmente, mas era o jeito que a sociedade se estruturava. E a coisa vai passando, pessoal, e a gente vai reconfigurando. O novo papel da mulher vai surgindo, entre outras coisas, até por uma necessidade. Mas também por outros fatores, mas até por uma necessidade. Isso vai impactar no quê? Mudanças no paradigma familiar, na educação, no mercado de trabalho, na sociedade de consumo, porque a mulher passa a ter o próprio dinheiro, nos padrões de relacionamentos, tudo muda. Então a figura masculina, a figura feminina passa por alterações. Ela começa a ir para a escola, ela começa a contribuir dentro de casa, não é? Com dinheiro. Em muitos casos ela passa a sustentar a família porque perderam seus maridos na guerra. Percebam? Toda uma mudança que vai acontecendo e os papéis vão se reconfigurando.
Então, mais do que julgar, cabe a nós, profissionais de saúde, desenvolvimento humano, educadores e líderes, o quê? Entender. Por que que as coisas são como são hoje em dia? Quais foram as mudanças no meio desse processo? Em paralelo, isso traz uma crise para a mulher. A crise do feminino, que a gente vê muitas vezes sendo relatado por conta da jornada dupla. Muitas mulheres, não é que elas, elas saíram de casa. Não, elas continuam fazendo o papel tradicional e mais um novo papel. É muito comum isso. Isso gera uma confusão de identidade. Mais recentemente, muitas mulheres têm sido corajosas, por exemplo, de falar dos conflitos em relação à sua maternidade, como é difícil ser mãe. Né? Não é aquele mar de rosas como as pessoas pintam. Né? Antigamente as mulheres se sentiam até envergonhadas. Né? Não, imagina, eu não posso falar de jeito nenhum. Onde já se viu o privilégio de ter um filho. É um privilégio, mas é ao mesmo tempo o quê? Uma carga. E se a mulher ela é arrimo de família, se ela é uma mãe solteira, como a gente vai ver em muitos casos, eu vou mostrar uma estatística interessantíssima para vocês, é mais difícil ainda. Como é que ela faz? Aí ela se sente culpada, ela fica triste, muitas vezes deprimida. É a situação atual. Há uma mudança no padrão de relacionamentos e sexualidade, a mulher passa a ter mais autonomia, a poder escolher certas coisas, passa-se a reconhecer, inclusive, o direito da mulher à vivência da sua sexualidade, porque até antes, um pouco antes disso, a mulher era vista como um mero instrumento de prazer do homem, ignorava-se a necessidade do prazer feminino e a condição biológica, e a gente tem toda a história da psicanálise que, de uma forma muito bonita, né, na questão da atenção às histéricas, que eram as doentes, as mulheres doentes da época principalmente, vai trabalhar essa questão de uma forma assim muito clara. E mudam também as expectativas das mulheres em relação aos homens. Isso também se altera. Aperta o botão aí no like, porque isso ajuda a gente a divulgar um pouco mais isso que a gente está fazendo aqui. E se você não é inscrito no canal ainda, não perca o seu tempo e se inscreva.